Então o capítulo 1 é o primeiro contato. Nós temos aqui a história dos computadores, o sistema operacional Windows e Linux, vamos falar somente desses dois. Vamos falar um pouco sobre a intranet e a extranet, uma diferença entre elas, né? Depois vamos falar um pouco sobre a internet, World Wide Web, o futuro da internet. Qual que é o futuro da internet? E tem uma lista de exercícios aqui, um aprendizado teórico, um aprendizado prático e uma lista de exercícios de fixação. Bom, como eu disse, para poder ter o aprendizado nesse curso é necessário que você esteja conectado ao ambiente virtual de estudos, o AVE. Toda a parte então teórica, tudo que a gente vai explicar, nós vamos estar já diretamente ligado ao ambiente virtual de estudos. Tá? Então vamos ao ambiente virtual de estudos. Esse é o nosso ambiente virtual de estudos. Na primeira página tem os cursos disponíveis, nós vamos até o curso de internet. Todos esses são os capítulos que nós vamos aprender. E aqui é uma referência, uma ideia de um projeto, né, uma proposta de um projeto, e as referências bibliográficas. Então basta clicar no guia prático, né, internet. Aqui nós temos essa aula introdução. Fórum das ideias, de notícias, são as notícias que nós vamos passando para vocês. Fórum das ideias, onde você vai ter contato com os alunos que estão assistindo, né, este curso. Aqui é um chat que vai ter um horário de funcionamento que vocês vão ter contato. Aqui é um wiki, então essa wiki são informações que vocês têm sobre a internet, que vocês podem colocar aqui nessas páginas do wiki do curso. Aqui um pouco sobre a informática e consultoria. Então estamos aqui no primeiro contato, temos que clicar aqui, primeiro contato. Vamos agora até o nosso curso. Então aqui nós temos os cursos, as aulas que vão estar gravadas sobre este curso, e aqui são os exercícios que eu comentei. Então nós vamos aqui agora a um livro virtual, História dos Computadores, então o primeiro capítulo. Uma página de introdução, e vamos agora ao nosso primeiro tópico aqui do capítulo, que é o Aprender 1.1, História dos Computadores. Então aqui um pouco de história, né? Eu comento aqui sobre a utilização, né, o desenvolvimento, né, na realidade, dos computadores. Então, como está dizendo aqui, olha, a informática, na realidade, ela já vem se desenvolvendo há mais de 7.000 anos. Então, às vezes, né, você olha algo no passado e fala assim, isso não tem nada a ver com a informática. Não tem, com os componentes que nós temos hoje, com toda a eletrônica digital, né, antigamente era eletrônica analógica e hoje a gente tem a digital. Mas a ideia, ela vem sendo aprimorada a todo momento. Ela vem sendo aprimorada. De acordo com como vai surgir necessidade, outras pessoas pensam em fazer complementos, novas ideias para aquela ideia original. Até que o momento que nós chegamos hoje aos computadores. Bom, vamos falar então aqui sobre o Abaco, né, que é um dos primeiros computadores mais comuns, né? Então o Abaco, esse é o modelinho do Abaco. E ele surgiu, né, em algumas civilizações da antiguidade, né, eles utilizavam esse Abaco para resolver cálculos do cotidiano. Então sempre houve aquilo, eu tenho uma galinha e você tem um porco. Eu tenho 3 galinhas e você tem 2 porcos, né? Estou com vontade de comer um porco, né? Quantas galinhas vale o seu porco? Então, para se fazer isso, eles pegavam ali e faziam os seus cálculos. Isso é um exemplo, né, daquilo que se tinha no início, né? Então você tem que contar aqui ganhos dos funcionários que trabalham para você, suas terras, sua produção. Então você ficava utilizando o Abaco aqui para poder contar aquilo que você precisava, né, para poder fazer a parte de gestão dos seus negócios. Então o primeiro registro é datado de 5.500 a.C.
pelos povos que constituíam a Mesopotâmia. Ele também foi usado posteriormente por muitas outras culturas, né? Babilônia, Egito, Grécia, Roma, Índia, China, Japão. E o interessante é que cada local desse, né, cada local citado aqui, eles desenvolviam, faziam uma melhoria no ábaco de acordo com a sua necessidade. Então olha que interessante, o ábaco ele foi difundido entre todas essas culturas devido principalmente a dois fatores. O contato entre povos distintos fez com que o ábaco fosse copiado de um lugar para outros. E a necessidade da representação matemática fez com que o sistema de contagens utilizados no cotidiano fosse cada vez mais desenvolvido, que é exatamente isso que eu acabei de dizer. Então você tem uma necessidade, cria o ábaco para poder contar porcos e galinhas. Aí uma outra pessoa tem bananas. Aí ele fala, eu não posso usar o ábaco, né? Porque esse ábaco conta porcos e galinhas e eu preciso contar bananas. Aí surge uma outra pessoa um pouco mais evoluída e fala assim, mas deixa eu tentar ver se eu consigo contar bananas também com o ábaco. Então isso é interessante. Então esse é o desenvolvimento da ferramenta e a sua aplicabilidade em várias outras, né, áreas. Então, sabendo que por muitos séculos, né, o ábaco foi aperfeiçoado e ele foi se tornando a principal ferramenta de cálculo. Mas para aprimorar, né, os cálculos, né, foi surgindo novas necessidades, os intelectuais pensando cada vez em novas aplicações. Então em 1638 d.C., um padre, o padre William, ele desenvolveu uma tabela bem interessante onde ele pudesse fazer a realização de multiplicações com números mais extensos. Olha que interessante. Então o ábaco não faz isso, né? Mas aqui ele já começou a criar uma tabela. Olha. E aí, o mecanismo então do William era consistido de uma régua, aqui está a régua, que já possuía uma boa quantidade de valores pré-calculados, né? E aí você vai organizando em forma de resultados conforme você vai fazendo esses acessos automaticamente. Então olha que interessante. É como hoje, né? Você tem algumas coisas já pré-calculadas, a informática tende a fazer isso. Ela já vai criando algumas coisas fáceis. Por exemplo, para poder se conectar à internet. Então é fácil, já vem tudo pronto, você simplesmente conecta no computador e ele passa a reconhecer aquilo. Se você quiser fazer alguma coisa mais elaborada, criar uma rede, ele vai ajudando você a criar a rede. Antigamente você tinha que fazer tudo isso, né, manualmente. Essa máquina tá aqui, ó, interessante, o matemático francês Blaise Pascal desenvolveu o que pode ser chamado da primeira calculadora mecânica da história, que é a máquina de Pascal. A máquina de Pascal, olha que interessante. Eu falei que aqui era uma régua, tá? Mas desculpa, era isso aqui, ó. Aqui está a régua aqui, ó. Tem uma régua e aí você tem aqui, vai passando e fazendo os cálculos dos valores. É uma máquina de Pascal. Ok, então é interessante dar uma lida. Aqui está o site, né, de onde foi buscado, de onde eu peguei essas informações e uma explicação aqui no, né, a multiplicação de número muito extenso era algo muito trabalhoso antes de se inventar esta regra. Está vendo aqui, ó, John Napier. Vamos ao próximo capítulo. O próximo tópico é aprender 1.2. Então vamos aqui compreender um pouquinho sobre o sistema operacional Windows e Linux. Então hoje o sistema, né, por muito tempo, né, o sistema Windows foi, né, que foi desenvolvido pela Microsoft em meados de 1980, tomou conta do mercado. Até o momento que surgiu um sistema open source, né? Open source quer dizer código aberto, chamado Linux, que se desenvolveu e hoje também já está bem difundido. Inclusive você pode comprar, né, computadores já com o sistema Linux. Antigamente você tinha que comprar ele com o sistema Windows e depois você teria que formatar, apagar os dados daqui e colocar o Linux. Então hoje você já não tem, hoje você já pode fazer isso. Inclusive, o Windows, são janelas, né, que é aquela aparência que você conhece bem, o Linux também tem uma interface de janelas, que já vem nesses computadores para facilitar a sua vida. Tá? Então a proposta de janelas, né, do Windows, né, mudou o conceito de trabalho.
que implantou implantou a ideia dos menus, ícones, né, para onde você possa simplesmente... A ideia de janela é exatamente isso, é uma janela. Imagine, por exemplo, a sua casa e tem uma janela ali que você fala assim, eu vou abrir essa janela para poder ver o que está lá fora. Quando você abre aquela janela, você vê um mundo até onde você pode alcançar, certo? Então isso você está no térreo. Se você for um prédio, aí você vai para o terceiro andar, quando você abre a janela você enxerga um pouquinho mais longe. E no último andar você enxerga mais longe ainda. Então a ideia de janela é isso, você tem uma janela e dentro dessa janela, quando você clica nessa janela, você vai para um sistema que é um outro mundo paralelo àquilo que você está fazendo. E dentro desse mundo você pode clicar em outra janela onde você vai para um outro espaço virtual que vão fazer, né, outros cálculos, outras operações que vão de acordo com a sua necessidade. Tá? Então ficou bem interessante, fica infinito, né, essa ideia de janela, né? Bem físico, né, bem astronômico, né, bem da astronomia, né? Então é uma ideia bem interessante. O núcleo Linux, né, ele é escrito por Linus Torvalds, do Departamento de Ciência e Computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia. É lógico que antigamente nós tínhamos sempre uma pessoa pensando, né, e ela recebia o nome como Newton, Poincaré, né, e outros, né. Mas atualmente está sempre ligado agora a um grupo de outras pessoas que estão pesquisando e ajudando, né, esse desenvolvimento. Então nós trocamos um por muitos. Claro que é necessário ter uma ideia original, que não desvaloriza nada este né, que vai coordenar esse trabalho. Mas muitos ficam pensando vivenciando aquela ideia para fazer com que as coisas possam acontecer. Então ele começou o desenvolvimento do núcleo como um projeto particular, inspirado pelo seu interesse no Minix, que era um pequeno sistema da Unix, desenvolvido por esse camarada aqui, o Andrew. Bom, vocês vão entrando em contato, vão lendo essas informações, né? E aí, uma ideia uma curiosidade, né? O nome Linux, né, foi criado por Ari Lenk, administrador do site, né, funet.fi, que deu esse nome ao diretório FTP, onde o núcleo Linux estava inicialmente disponível. Então tem coisas também assim incríveis, né, interessantes que acontecem em todas as áreas da ciência, né? E aí, num belo dia, 5 de outubro de 1991, Linus anunciou a primeira versão oficial do seu núcleo Linux.